vacinas são um marco na história da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a imunização previne entre 3,5 a 5 milhões de mortes por ano em doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche. Conforme o Ministério da Saúde, o calendário nacional de vacinação contempla 19 vacinas distribuídas ao longo da vida, desde o nascimento. Para marcar o Dia Nacional da Vacinação, comemorado em 17 de outubro, recebemos no programa Vitalidade de hoje a gerente de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, Letícia Batista Dutra. Então fique conosco que o programa começa agora. Tudo bom, Letícia? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Hoje falando sobre esse assunto tão especial, né, e importante para a vida de todos, desde o bebê até os adultos, né, que é a vacinação. Tudo bem, obrigada pelo convite. Então, para começar, na tua avaliação, por que as vacinas são consideradas, né, como nós falamos ali, um marco tão importante na história da saúde pública? E além de proteger quem recebe ela também é importante para uma imunidade coletiva, né? Então, se você pudesse nos falar mais um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? A vacinação, ela veio, né, ao longo do tempo como uma alternativa para não só proteger o indivíduo, mas também a coletividade. Por isso que ela é ofertada pelo SUS, né, de forma universal no Brasil, porque ela tem essa capacidade de proteger, além de mim, também os outros. Porque tem muitas pessoas que não podem, ou porque não pode tomar alguma determinada vacina, porque tem alergia à proteína do ovo, por exemplo, né, que tem muitas que são produzidas a partir, né, do ovo, então não pode tomar. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, né, a gente tem o que se chama de proteção, né, de imunização de rebanho, né, que é fazer com que o maior número de pessoas não se infectam com determinada doença e acaba também não transmitido para aquelas que não têm proteção. Então, ela tem essa importância também. Aqui no Vitalidade, diversas vezes a gente falou já sobre a vacinação. Também trouxemos na época o enfermeiro Edson, né, que agora está aposentado, mas foi grande parceiro nosso durante todos esses 13 anos do Vitalidade, falando sobre as campanhas, né, depois com o surgimento da vacina para a Covid-19. Então, sempre tivemos em vocês, né, ali das imunizações, grandes parceiros. Algumas doenças, né, são mais comumente faladas como erradicadas, né, ou que tiveram sua incidência drasticamente reduzidas graças à vacina. Como eu disse ali na abertura do programa, muito se fala da poliomielite, do sarampo, né, e da própria coqueluche, né. Nesse sentido, qual a importância, assim, da vacinação e como isso se relaciona com a realidade aqui de Novo Hamburgo? Como é que estão os nossos indicadores, né? Tu bem falaste ali da polio, né, como a gente chama a poliomielite. Antes da existência dessas vacinas, né, que a maioria delas surgiram ali, vamos falar, além de Novo Hamburgo, além de Brasil, né, começaram a surgir na década de 80, 90, né, no Brasil, mais a partir da década de 90, né, com a criação do SUS, né, e a expansão e também os estudos clínicos com relação à vacina mundo afora, e essas vacinas passaram a fazer parte da nossa rotina, da rotina de toda a população. Quem é 30 mais, 35 mais, né, provavelmente na infância teve catapora, cachumba, rubéola, né, essas doenças que eram sarampo, eventualmente sarampo também, né, essas doenças que eram comuns. Eu tive catapora, não sei se tu pegou alguma. Eu tive catapora, rubéola e sarampo. Então, né, foi premiada com 3 delas, né. Hoje em dia, se a gente observar, né, é muito incomum a gente ficar sabendo que uma criança, principalmente doença, em adultos é menos comum, né, mas pode dar também. Essas doenças são bem comuns. A minha irmã mais nova, ela teve rubéola, cachumba e catapora, né? Então, hoje em dia, a catapora ela é chamada também de... me deu um branco. Varíola?
Não, varicela. Desculpa, varicela. Isso, a varíola é outra. né? Isso. Tá. Ela também é conhecida tecnicamente como varicela, né? Mas a gente chama comumente de catapora. Então, essas doenças, elas não ocorrem mais, né? Ou são muito incomuns, assim como a coqueluche, assim como a polio, em virtude das vacinas, né? Do advento dessas vacinas para a sociedade. Então, quando a gente tem uma reintrodução, né, ou é por escape vacinal, por alguma falha em questões vacinais, né, porque não se faz uma dose de repetição, ou porque realmente a população não está se vacinando, né, principalmente depois da pandemia, aí, que a gente teve uma certa resistência, principalmente com relação à vacina da Covid-19, mas também tem aquelas campanhas, né, anti-vacinas, né, que está crescendo nas vacinas em alguns como lugares todos. E preocupa, né? Isso. Então, até porque se a gente pegar alguns grupos especiais, como os indígenas, quilombolas, né? Essas populações que vivem mais isoladas ou que tem... Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos muito essa dificuldade de povos isolados. Nós vamos pegar o exemplo, né, de regiões como a Amazônia, né, como a região nordeste do país, que tem, né, tem pessoas que vivem numa situação de isolamento e que, devido à característica daquele povoado, né, eles, né, não têm acesso, ou demora mais para chegar esse acesso à vacinação, ou devido a uma política de proteção desses povos indígenas, por exemplo, né, eles não são vacinados, né, porque eles vivem de forma isolada. Então, a ideia também da vacinação é proteger esses grupos que, por algum motivo, né, não têm acesso ou não podem receber a vacina por uma questão alergênica, né, enfim. Então, é preocupante, sim, com certeza é preocupante, porque no século XXI a gente tem doenças, né, ou mesmo uma doença diarreica, né, as doenças diarreicas agudas, após a introdução da vacina do rotavírus também, reduziu drasticamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, as mortes de crianças na primeira infância, né, de 0 a 5 anos, devido a doenças diarreicas agudas. Então, o rotavírus é uma das principais causas, né, desses óbitos em crianças, então isso reduziu também, né, é um dado, se a gente pegar os nossos avós, quantos perderam filhos em função de uma doença, né, uma diarreia aguda, né, aquela diarreia que não passa e a criança acaba vindo a óbito por desnutrição, né, em função de uma diarreia. Então, isso é raro, é muito incomum hoje em dia, graças principalmente à vacina do rotavírus, né. Nós temos, como eu falei ali no início, também uma ampla cobertura vacinal, né, começando lá com os recém-nascidos, né, até a terceira idade. Falei ali em cerca de 19 vacinas, mais ou menos nesse período. É mais ou menos isso, assim? Depende dos grupos, né? Nós temos os grupos, o Plano Nacional de Imunizações, ele atribui grupos vacinais, né? Na primeira infância tem um grupo de vacinas, né? O adolescente também tem um grupo de vacinas que foi, inclusive, introduzida recentemente, que é a vacina contra o HPV e a vacina contra a dengue, né? Tem o grupo de gestantes, tem o grupo de idosos, tem também que são calendários específicos, né? E também tem aqueles grupos especiais, né? Que são as pessoas imunocomprometidas, né? Que tem alguma doença que cabe, né, a vacinações específicas, o acesso. Então, ele é estendido independente da idade, né? Ou conforme a idade, dependendo, ou transplantados, por exemplo, eles também têm direito, né, a algumas vacinas, e independente da idade. Então, esses grupos, eles recebem alguns tipos de vacinas, né, tem esse direito, desde que eles sejam laudados, né, tem que ter um laudo médico, né, para fazer essa solicitação, não é só chegar lá e dizer, eu sou transplantado, né, então, até porque o recurso é limitado, né, então, como essas vacinas, elas vêm do Ministério da Saúde, né, vem para o Estado distribui aos municípios,
nós também temos recursos limitados a nível de União para receber esse insumo. A gente não recebe o recurso, a gente recebe o insumo, que é a vacina, né? E essa vacina é disponibilizada conforme esses grupos. Então, de forma universal, mas, claro, conforme a necessidade de cada grupo, seja uma criança, adolescente, gestante, idoso ou aqueles grupos especiais. Letícia, a campanha nacional de multivacinação, né, começou agora em outubro também, ela é voltada a crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Qual a importância, então, dessa campanha e por que seria interessante, então, os pais, né, que são os pais, as famílias, né, responsáveis, então, aderir e como faz, assim, quem está com um pouco de dúvida se está com o calendário em dia ou não? Bom, a primeira coisa é procurar o serviço de saúde de referência, né, o mais próximo da sua residência, para verificar como se está a sua carteirinha, se ela está completa ou não, do seu filho, no caso, né, que são menores de 14 anos, são considerados crianças, né, até 14 anos, então ele precisa de um acompanhamento, né, dos pais para ir até buscar um serviço de saúde. Acima de 14 anos, ele não precisa ter esse acompanhamento, né? Entende-se que é um direito, né? Ele pode buscar sozinho o serviço de saúde, né? O menor de 14 anos, a criança não, ela necessariamente precisa estar acompanhada, né, dos pais ou um responsável. Então, buscar o serviço de saúde, verificar não só a carteirinha, mas nós temos um sistema municipal de informação que lá, tudo aquilo que tiver... Está digitalizado Está agora, digitalizado, né? Então tudo que tiver na carteirinha física, é importante levar a carteirinha física também, porque aquilo tem um registro para mim, né? Então é um meu registro individual que eu vou ter na minha casa, é um documento. Né? Então, mas isso também está informatizado, essa informação, e esses dados eles têm que bater, né? Indiferentemente se eu tiver feito uma vacina, por exemplo, a vacina da rubéola, quando ela foi implantada, eu fiz em Porto Alegre. Eu estava, na época, eu devia ter estava na faculdade, faz tempo. Eu devia ter uns 20 e pouquinhos anos. Então, na época, eu estava passeando em Porto Alegre no shopping e ali estava sendo ofertada a vacinação e eu fiz. Então, não tem problema, né? Vai constar lá nos dados, em algum momento, aquilo foi informado, né, que eu fiz essa vacina, né? Independente do município. Eu já morei em vários municípios, então, essa informação é um dado que vai ser nacional. Então, vai ser repassada essa informação, ela é repassada para os órgãos do Ministério da Saúde. Então, independente do lugar, isso tem que estar registrada a informação. Mas na minha carteirinha consta lá, né, que eu fiz. Então, isso é um registro para mim, é um documento, assim como a carteira de identidade, a carteira de motorista, né, a carteira do estudante. Então, eu tenho que ter esse registro. Então, primeira coisa, procura o serviço de saúde, né, se estiver acompanhado dos pais, né, se o pai tiver que levar a criança, busca essa informação. Se tiver alguma vacina faltando, então a criança já faz a vacinação. Se os pais também quiserem aproveitar, né, fica o convite também para atualizar a carteira vacinal, talvez esteja faltando ali. E muito importante, aquelas vacinas que precisam de doses de repetição, né, uma segunda dose, uma terceira dose, tem que fazer a segunda ou terceira dose, se for o caso. Por que é importante? Porque o esquema vacinal ele não fica completo. Então, não tem como garantir a proteção dessa criança, dessa pessoa, se não fizer as demais doses, né? Não tem, e respeitar os prazos. Se for para fazer dali um mês, tem que fazer em um mês, não é 2 meses, 3 meses. Porque aí não tem como garantir. Pode ser que haja uma falha e a pessoa fala assim, mas eu fiz determinada vacina e peguei dengue, sei lá. Né? Dá um exemplo, peguei dengue, mas fez uma dose, né? Por que não fez a outra dose? Então não tem como garantir isso, também tu faz uma estimulação fraca no sistema imunológico, se não fizer a dose de repetição, né? Quando ela precisa, eu preciso de um estímulo a mais. O ideal é que a gente tenha vacinas que sejam de uma dose só, mas nem sempre é possível, né? Acho que
quem produz, né, também pensa nessa evolução de produzir uma dose só e de ter melhorias. Um exemplo é da gotinha, né? Antigamente se dava a gotinha da polio. Porque a gotinha ela era uma vacina do vírus vivo atenuado, né? Hoje a gente foi introduzida, né, a injetável, que é a VIP, que a gente chama. Ela o vírus não é vivo, né? Até porque o vírus vivo mesmo atenuado, ele pode, raríssimos os casos, né, de ter acontecido, mas já aconteceu. Então, como tem toda essa polêmica, né, sempre tem a se melhorar as metodologias, né, de produção de vacinas, né, os estudos. Então, a ideia é sempre ir melhorando, né, e ampliando também à medida que uma vacina entra para uma vacina nova. Vamos dar o exemplo da vacina da dengue, a vacina do HPV, que são relativamente recentes, ou a ACWY, que é que pega 4 sorotipos de meningites, né? Então elas são relativamente recentes, né, no mercado, e à medida do possível o SUS vai incorporando, né, essas vacinas, porque tudo isso tem um custo, né? É gratuito, né? É distribuição pelo Sistema Único de Saúde, porém isso tem um custo para o Estado a nível de governo, né? Então tem que fazer aquisição, e muitas são vacinas caras, né? Então eu sempre penso que a população ela tem que buscar isso, né, como um direito, como uma oportunidade, porque se você morasse em um outro país, talvez um outro país que não tenha um SUS, né, não teria acesso, não teria essa oportunidade, teria que pagar. Aqui nós temos clínicas particulares, né, mas basicamente o calendário vacinal do SUS ele é exemplo até, né, para o mundo, né? Exatamente, principalmente para crianças, né, que tem um leque bastante amplo de vacinas, né, para crianças e para idosos que são mais vulneráveis, né, e suscetíveis a doenças, principalmente idosos, principalmente em doenças respiratórias, recém-nascidos. Também tem uma vacina que está em fase de estudo, né, para ser incorporada no SUS, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que ela protege para gestante, né? O público-alvo é gestante, mas não só a gestante, ela também protege o feto, né? A criança que está ali em desenvolvimento, e segundo estudos, a criança já nasce com esses anticorpos, né, contra o vírus sincicial respiratório. Ele protege principalmente contra a bronquiolite, que é uma doença bem comum em recém-nascidos, né? Inclusive, a gente tem registro de óbitos, né? Que é uma doença que causa, né, muitos sintomas, né, no recém-nascido, problemas respiratórios, e pode também levar esses sintomas para uma evolução de uma bronquite crônica, asma, enfim, né, essas doenças. Então, ela está em fase de implantação, né, e a princípio, assim que nós tivermos no município, também vai estar disponível, né, não foi distribuída ainda para estados e municípios, mas ela, para o próximo ano, acredito que ela esteja disponível pelo SUS. Para esses grupos, né, que vem crescendo cada vez mais, esse movimento anti-vacina, né, que a gente tem acompanhado na mídia, os pais que tiverem alguma dúvida, né, a família que tiver alguma dúvida, que mensagem você deixaria para eles, assim, em relação à segurança, né, da vacina? Que é um procedimento seguro. As vacinas, né, antes de estarem disponíveis no mercado que eu digo também para aquisição pelo governo, né, elas passam por diversos estudos, né. Então, eu acho que a alternativa para a gente conhecer, para nós sabermos, né, quais os efeitos, qual a eficácia, em primeiro lugar, que vacina não dá reação, tá? Nós podemos, como qualquer medicamento que a gente toma, a gente pode ter efeitos adversos, né? Um inchaço local, né? Febre, né? Uma dor, né? Algumas causam mais dor ou menos dor, mas elas não causam reações, né?
pode ser que cause reações alérgicas naquelas pessoas que têm alergias a algum componente da vacina ou desenvolve alguma reação alérgica a esses componentes, né? Que pode desenvolver isso na vida adulta, mas elas não causam reações. É isso. Sempre que uma pessoa diz, eu tive reação à vacina. Não, você teve um efeito adverso, assim como se tem para medicamento. Ela não é um medicamento, é um imunobiológico, né? Mas ela também pode ter esses efeitos. Então, isso às vezes também causa alguma resistência. Eu não vou tomar tal vacina. A vacina da gripe, a gente gripe. Não vou tomar a vacina bem da comum. gripe esse ano. Não vou tomar porque o ano passado eu tomei a vacina e eu tive gripe. Bom, tem uma composição de vírus, né, que estão, acho que uma da maior diversidade de vírus que existem são os vírus da gripe, né, que eles sofrem mutações muito rápido. Então, ele é muito fácil, né, surgir um vírus novo da gripe, né, ou outros vírus respiratórios. Mas ele tem uma composição, né, que está dentro todo ano ela é atualizada, a vacina da gripe, e pode ser que aquele vírus que contraiu, que causou a gripe, aquela gripe que tu teve, seja um outro que não está aquela que foi imunizada, que são as mais graves, né? Os vírus que causam gripes mais graves, H1N1, por exemplo, que é uma vacina mais específica, mas ela não é por causa da vacina que você vai contrair a doença. Talvez, se não tivesse vacinado, poderia ter tido um quadro mais grave, desenvolver talvez até uma infecção, né, nas vias respiratórias, seja na garganta, ou uma infecção pulmonar, enfim. Então, essa relação, ela não ocorre, né, com um vírus que está inativado, né? Tu não vai conseguir contrair uma doença de um vírus, né, de uma vacina que teve o vírus inativado. Não tem possibilidade disso acontecer, né, que é o tipo de vírus da gripe, né, da vacina da gripe. Muito se falava também da vacina da Covid, que constantemente foi atualizada em relação aos novos sorotipos e variantes que iam surgindo, né? E as pessoas tinham um receio, né, também que dizem, a gente teve uma reação muito forte, né? Sim. Então, por isso que eu pedi para te falar um pouquinho mais sobre isso. A vacina da Covid-19 contra a Covid-19, ela também é a mesma coisa, né? São vírus inativados, até por ser uma vacina relativamente nova, né? Uma vacina agora já não é mais tão nova, mas ela tem, também não se trabalha, né, com vírus vivos atenuados para vacinas de vírus respiratórios, né? Então, eles são vírus inativados, né? Eles não têm a possibilidade de causar a doença, né? Contraiu a doença, talvez por uma falha ou um escape vacinal, né? Ou, enfim, já estava com algum resfriado, alguma doença, com alguma coisa que fizesse com que o meu sistema imunológico tivesse debilitado. Ao fazer a vacina, não estimulei adequadamente o meu sistema imunológico e quando eu tive contato, aí eu contraí a doença. Então, isso depende, é muito individual, né? Muito do indivíduo. O nosso corpo humano... Sistema imunológico, né? Como eu sou bióloga, vou puxar um pouquinho para o lado da biologia, ela não é uma ciência exata, né? Então, isso depende muito do comportamento humano, né, de como que o meu organismo vai se comportar com relação a determinada doença e com relação a determinada vacina. Então, não vai ser igual para todo mundo. Vai depender muito, né, de como que, da minha saúde também, né, tanto para a doença em si, quanto para a vacina, vai depender muito da minha saúde, de como que o meu sistema imunológico vai trabalhar frente a esse organismo que entrou, né? Seja um vírus, uma bactéria, que a gente tem vírus, que tem vacinas que também são contra doenças bacterianas, né? Então depende muito de cada pessoa, né? É muito individual isso. No início do programa eu falei
que a OMS estima 3,5 milhões a 5 milhões, né, de vidas salvas anualmente em relação à vacina naquelas doenças, né, poliomielite, cachumba, qual foram as outras que eu citei? Coqueluche, desculpa, sarampo, né? E só que só se falando, né, numa realidade mais próxima, assim, que aconteceu durante a pandemia, né, que o que freou o vírus foi justamente, então, a descoberta da vacinação, né? Isso. Uma das coisas, né, que reduziu, né, o número de pessoas contaminadas, né? Além de todas as outras medidas que foram adotadas também, né? Então, uma dessas coisas foi, com certeza, a vacinação, né? Aí entra também aquilo que a gente falou da vacinação em massa, né? O que eu comentei da imunização de rebanho, né? Que quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor, porque menor o número de pessoas que estarão contaminadas contra determinada doença e logo não irão transmitir. Então, o foco principal, né, da imunização em si é esse, né? Porque eu sempre digo assim que há uma diferença entre estar vacinado e estar imunizado. São termos diferentes, né? Porque a minha imunização vai depender de como que o meu organismo vai se comportar frente a essa vacina. Então, isso vai depender se eu fiz todas as doses, né, que a gente comentou antes, tem que fazer o esquema completo, né? Vai depender como que está o meu organismo, né? Se eu estou saudável, né? Não procura o serviço de saúde se está resfriado, se está gripado, né? Para fazer a vacina. Às vezes a pessoa vai fazer uma consulta, né? Tem uma consulta agendada para fazer uma consulta de rotina e está com algum problema ali e quer aproveitar para já fazer a vacina, né? Então, isso tem que ter o cuidado, né? Se eu estou com um problema de saúde, né, sendo uma consulta de rotina, ok, né? Pode fazer a vacina no mesmo dia, mas se está com um resfriado, está com algum tipo de infecção, tem que procurar o serviço de saúde e aproveitar para fazer a vacina, não dá. Então, tem que estar bem de saúde para poder fazer essa vacina. Vamos falar um pouquinho agora, Letícia, da situação, do contexto nosso municipal aqui, né? Quais as campanhas que estão vigentes, quais são os nossos índices, né? Quais são as principais preocupações, assim, dos profissionais de saúde que trabalham tanto, né, na vigilância de saúde, quanto lá, mais na ponta, nas próprias unidades básicas de saúde, né? Eu acho que é bem importante a gente falar, né, que a única meta, o único índice que a gente consegue atingir no município para vacinação infantil, né, de crianças é a BCG. A BCG a gente tem um índice superior à meta, que é 90%, né? Essa é dada ainda no hospital, não é? Pode ser dada no hospital, ela é dada no hospital ou na casa da vacina. Essa não tem nas unidades de saúde, porque ela deve ser aplicada logo após o nascimento. Então, nós temos 2 dias na casa da vacina, que são para fazer essa vacina, que é a BCG, que é na terça e na quinta-feira. Então, a gente guarda esses dias porque ela não tem, assim, um volume de saída, porque ela também é ofertada no hospital. E quando a gente abre o frasco, né, a gente tem que utilizar tudo o que está ali, para a gente evitar o descarte também e o desperdício. Então, por isso que a gente especifica esses 2 dias, porque ela também é ofertada no hospital. Mas ela é a única que a gente está com um índice acima da meta, né, ou dentro da nossa meta. Mas as outras, né, todas, a gente tem a tríplice viral, a quádrupla, a quíntupla, a pneumodés, né, que é a pneumocócica, que é um exemplo de uma vacina bacteriana, né, que protege contra a doença pneumocócica, que causa
infecções nas vias aéreas, ela é bem importante para crianças também, né? Que infelizmente é uma doença que acometeu muitas crianças no passado, hoje menos, né? Devido a infecções respiratórias, principalmente logo após o nascimento. Então tem essas, elas têm, todas elas, né? A meningo C, né, que tem que fazer também nos primeiros anos de vida, e depois tem direito a CWY. Até tem uma campanha agora, estava aberta uma pesquisa para introdução, né, da meningo B, que é um dos sorotipos também que causa meningite. E essa nós não temos no calendário do SUS, né? Nós temos a meningo C, né, nos primeiros anos de vida, e depois a criança tem direito a CWY, que são os 4 sorotipos de meningite mais graves, né, que nós temos no Brasil. Então essas duas elas são ofertadas, elas também estão abaixo do índice adequado, né? E eu acho que cabe falar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre a vacina contra a dengue e o HPV, né, que são o público, a dengue de 10 a 14 anos, né? A CWY, ela é voltada ao público de 9 a 14 e tá bem baixo o índice, né? Tá bem baixa a procura e é uma preocupação que a gente tem, nós mulheres. HPV. Do HPV, desculpa. Isso do HPV, ela tem, principalmente nós mulheres, né, que somos as maiores afetadas com câncer de colo de útero. Então, a vacina do HPV, ela comprovadamente, né, ela protege contra vários tipos de câncer de colo de útero. Então, por que esse grupo foi escolhido? Porque é importante receber a vacina antes de ter contato com o vírus, né? Então, as meninas e homens, né, meninas e meninos, passarão a ter contato a partir do momento que eles iniciarem a vida sexual. Então, aquela mulher que na vida adulta desenvolveu câncer de colo de útero em virtude, né, de uma manchinha que iniciou lá em função do HPV, não tem como saber quando que ela teve contato. Pode ter tido contato com esse vírus na primeira relação sexual, como pode ter tido na última, não tem como saber. Então, quanto antes receber a vacina, esse público-alvo, ele foi escolhido, né, de 9 a 14 anos. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Meninos também, né, porque eles não só transmitirão, mas eles podem desenvolver alguns tipos de HPV também, pode causar câncer nos órgãos genitais, né? Até na região do ânus também pode desenvolver, na região ali da pelve, tanto no pênis também pode desenvolver alguns tipos de câncer. Então não é só a menina ou a mulher que será afetada, os homens podem ser também afetados indiretamente e passar a transmitir para essas mulheres, né? Letícia, então, a vacinação da HPV, como você disse, ela é direcionada tanto ao público feminino quanto ao público masculino, ou seja, crianças até 14 anos, né? Qual a importância, então, para os pais, para as famílias que estão nos assistindo agora, de fazerem a vacinação tanto em meninos quanto em meninas? É importante porque o menino não vai só transmitir, mas ele pode contrair algumas doenças, né? E aquele menino, ele foi gerado por uma mulher, né? Então, acho que a principal preocupação que a gente tem que pensar, né, enquanto mulheres, é proteger umas às outras, né? Eu já passei por isso, mas eu não quero que outras pessoas passem também, ou eu não passei por isso, né? Eu não tô, né? Ninguém está livre. Nenhuma de nós, mulheres, estamos livres, né, de ter... eu tenho exemplos de amigas, assim, jovens, né, que infelizmente não tinham tido filhos ainda, né, em função do HPV, desenvolveram câncer e perderam o seu útero, né? Imagina uma mulher de 30 e poucos anos, que ainda não teve filho,
né, sonhava em ter filhos e não vai ter em função, né? E na nossa época, quando nós éramos jovens, não tinha isso, não tinha essa oportunidade de ter vacina, né? E eu acho que enquanto o filho não tem esse poder de decisão, né, você deve incentivá-lo, levá-lo. Eu não tenho filhos, né, mas eu levaria, né? Levaria porque eu também não quero que ele me cobre no futuro porque que eu não oportunizei, né, dele ter, dessa criança, seja menino ou menina, dessa criança ter acesso a isso. Porque depois que passa a idade, ele perde o direito. Né? Agora a gente está tendo essa possibilidade até o final do ano de jovens de 15 a 19 anos, que é um resgate vacinal, que a gente chama, fazer um resgate daqueles que perderam a oportunidade dos 10 aos 14, então eles estão tendo essa oportunidade de um resgate, então pode buscar até dia 31 de dezembro, pode procurar um serviço de saúde, né, uma unidade de saúde da sua referência, mais próxima da sua casa, e buscar essa vacina para esse jovem, né? Então ele não precisa estar acompanhado dos pais, nem ter autorização dos pais. Ele pode, por iniciativa, procurar o serviço, levar um documento, né? Tem que comprovar que tem mais de 14 anos, né? Que ele tem esse direito. Se for maior de idade, então, maior de 18 anos, né? Ele tem o poder de tomar decisões por si só. Mas o maior de 14 anos, ele pode sim, né, buscar, independente da vontade do pai ou da mãe, né, desde que não seja uma campanha, por exemplo, numa escola, né, em algum estabelecimento, ele pode se dirigir à unidade de saúde e buscar esse direito. Nesse sentido, eu sou mãe de 2, né? O meu filho, que é menino, ele foi vacinado contra HPV numa parceria com a rede estadual, né? E eu percebo que a pequena, que faz parte da rede municipal, também teve uma atualização, teve a vacinação da gripe, né? Como que funciona essas parcerias junto à educação que vocês fazem? Tem um programa do governo do estado, que é o programa Imuniza a Escola RS, né, que é, os municípios eles podem aderir ou não ao programa. O município de Novo Hamburgo aderiu a esse programa e nós temos uma parceria muito boa hoje com a Secretaria Municipal de Educação, além de fazer campanhas nas escolas, em função de ter essa ideia do resgate, né, de resgatar essas crianças, fazer a busca ativa, que aí o agente comunitário de saúde que faz a visita no território dessas famílias, né, buscar essa criança, né, a busca ativa é isso, é buscar essa criança, olha, como é que está o calendário vacinal, como é que está a carteirinha, está incompleta, tem que ir lá na unidade fazer vacina, ou ainda a unidade ir, né, à medida do possível, até a residência dessa família cuja criança está com um calendário vacinal incompleto e resgatar. Além das campanhas também fora da escola, nos bairros que a gente faz, né? Além disso, dessa parceria, desse programa, dessa adesão desse programa, a escola, né, a Secretaria de Educação, ela tem acesso, né, às informações, o que está faltando, o que não está faltando, e a possibilidade de encaminhar essas crianças, né, para que eles atualizem. Então, a parceria com a educação, com outras entidades, ela é sim, muito importante, porque amplia o leque de possibilidades para a sociedade, né, para a comunidade como um todo, e buscar o serviço, que não necessariamente é só na unidade de saúde, que eventualmente abre só naqueles horários, né, não é aberto no final de semana, apesar de que agora em outubro a Casa da Vacina está abrindo todos os sábados, né, eu já ressalto esse convite para a comunidade, para que vá, né, nos sábados, que a gente sabe que todo mundo trabalha. Atualizar suas carteirinhas. Atualizar as carteirinhas. Então, o foco da campanha de multivacinação, falando um pouquinho da campanha agora, é vacinação das crianças, né? Mas nada impede também de que toda a família vá, né? Só não dá para vacinar o cachorro e o gato, né? O resto das pessoas, todo mundo pode buscar se vacinar e atualizar a sua carteirinha. Então, fica o convite, né? E isso que é a campanha de multivacinação. A gente abria agora em outubro a Casa da Vacina em todos os sábados, né? Fazer as atividades extramuro, que a gente sabe agora, a gente teve uma atividade na sexta-feira, que foi na Praça Punta del Este, ali na frente do shopping.
Então a gente teve uma atividade ali alusiva também às mulheres em função do Outubro Rosa. Então nós temos várias campanhas nesse mês de outubro, em função do Dia do Idoso também, o Dia das Crianças. Então o mês de outubro é considerado o mês da família, né? Para que a gente sensibilize a população sobre a importância de estar em dia, né, com a vacinação. Inclusive, que nós estávamos falando das escolas, né, agora para efetuar a rematrícula, claro, eles pedem a cópia, né, da carteirinha da criança, né, para ver se ela está toda atualizada, mas na rede municipal também estão exigindo a declaração de situação vacinal. Isso. Né? Então, antes de fazer a rematrícula, né, a família, alguém da família tem que ir até uma unidade básica de saúde da onde pertença, né, no seu bairro, e solicitar e retirar, então, essa declaração de situação vacinal. Como é que funciona essa declaração para quem ainda está com um pouquinho de dúvida? Essa declaração, então, ela é exatamente isso, ela tem que ser buscada na unidade de saúde, né, para aquelas famílias que não têm uma unidade de saúde como referência, podem ir na casa da vacina, né, que vai ser consultado no sistema, lá verificada a carteirinha de vacina, e o que tiver faltando não é que vai ser impedido de receber a declaração de situação vacinal para essa finalidade de matrícula ou rematrícula. Ela vai ser sempre fornecida, tá? Então, o que ficou acordado com a Secretaria Municipal de Educação é que ela vai ser sempre fornecida. Se tiver faltando alguma coisa, vou dar o exemplo da que mais falta, que é a Covid, né? A Covid ali, tá faltando só a Covid. Então, a gente vai dar a declaração e vai ser informado dali do lado qual que está faltando, né? O esquema vacinal incompleto, né? Daí vai marcar ali e vai informar. Está faltando Covid e dengue, está faltando Covid e HPV, está faltando, né? Ou pode estar faltando outra, daí a pessoa assim, não, mas então eu vou completar. Se está com a criança ali, já tem a oportunidade de fazer, né, a vacina que às vezes acontece, né? Não, então já vamos atualizar, né, e já sai com a carteirinha ok. Então, com a carteirinha e com essa declaração. Então, não é a ideia impedir, né, jamais a gente vai furtar esse direito da criança, que é o direito ao acesso à educação. Né? Não é esse o objetivo, mas também a gente tem que lembrar que tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o acesso à educação é um direito da criança, um dever dos pais e do Estado, o acesso à saúde também. Né? O acesso à saúde, e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente também fala que a criança tem esse direito e é uma obrigação dos pais e do Estado também ofertar a vacinação, né, que estão definida lá no Plano Nacional de Imunizações, ela atualizada, esse Plano Nacional de Imunizações, lá no ECA também está estabelecido isso, que é um direito da criança e um dever dos pais e do Estado. Então, o que a gente acordou nós não temos uma lei no município que diga da obrigatoriedade, né, desse documento, mas sim, né, vai precisar desse documento da declaração de situação vacinal, mas a gente vai informar ali, vai informar o que está faltando e orientar que deve buscar vacina, se houve uma recusa ou não. Aí, no caso da recusa, mesmo estando orientado, vai ser informado. Foi emitida a declaração com a recusa de determinada vacina e cabe à Secretaria Municipal de Educação, né, definir e aceitar esse documento dessa forma, e eles estão aceitando, mesmo que não esteja ali com uma ou outra completa, mas isso tem funcionado, né? Tem aumentado os nossos índices, né? A gente está bastante satisfeito com essa campanha, com essa parceria, vamos dizer assim, né? Com a Secretaria Municipal de Educação, que até então não tinha, né? E ela surgiu muito em virtude também desse programa do governo do estado. Então, esses programas, eles são importantes também, né? Como uma estratégia de ampliar esses índices vacinais, né? Porque a gente busca várias formas, assim, ó, por que não, né, não aumenta a adesão, a gente faz campanha, né? A gente vai, inclusive, na casa do usuário, que é o trabalho que o agente comunitário de saúde faz, incentiva. Então, realmente só falta a gente ir lá, pegar na mão e levar na unidade, né? Mais do que isso, né, as outras coisas, o que está ao nosso alcance, a gente faz.
né? E cabe lembrar também que além de toda a questão de prevenção de doenças, atingir esses índices também traz recursos para o município. Nós temos metas para atingir, né? E sem recursos, na saúde a gente não consegue trabalhar, né? A gente precisa desses recursos. Então, além da questão da prevenção, também tem o recurso. Se a gente não atinge metas, a gente não recebe o recurso que vem via repasse do governo federal, né? Letícia, estamos nos encaminhando para o nosso bate-papo de hoje sobre vacinação. A Letícia, que é bióloga, né, mestre em virologia e é gerente aqui da Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, hoje compartilhou conosco tantas informações importantes sobre as campanhas, sobre o Dia Nacional, né, da Vacinação, que é celebrado em 17 de outubro, né? Então, gostaria que fizesse as tuas considerações finais e deixasse um recado para quem está nos assistindo, né, pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo nosso YouTube do Legislativo. Primeiramente, então, agradecer a Tati pelo convite, a TV Câmara pela oportunidade também, e como uma forma de a gente ampliar também a nossa divulgação e esse convite, né, para população procurar o serviço de saúde para atualizar a carteira de vacina de todo mundo, não só da criança. A gente está no mês da campanha de vacinação, de multivacinação, que ela iniciou no dia 6, vai até o dia 31 de outubro, e agora no dia 18, nesse final de semana, no sábado, todas as unidades de saúde elas irão abrir das 8 da manhã até as 17 horas da tarde, sem fechar o meio-dia. Então, o objetivo desse dia é uma campanha nacional de multivacinação. Todas as unidades de saúde de todo o país estarão abertas e fica aqui o convite para a população de Novo Hamburgo, né, procurar os nossos serviços, atualizar a carteira de vacinação diante de tudo que já conversamos aqui, né, sobre a importância desse processo. Então, nosso trabalho aqui não é convencer ninguém sobre né, o porquê da vacinação, mas sim cada um ter a sua consciência sobre a importância de me proteger e proteger o meu próximo. Letícia, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço. Então, o episódio de hoje do Vitalidade, falamos sobre a importância da vacinação, um marco histórico para a saúde humana. Nosso bate-papo foi com a gerente de Vigilância em Saúde aqui de Novo Hamburgo, Letícia Batista Dutra. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.